Investir na educação pública de qualidade é investir no Ceará de amanhã. É por isso que o governo do estado não mede esforços. Desde 2007, o programa de alfabetização na idade certa tem beneficiado milhares de pequenos cearenses. Na educação profissional, são mais de 9.400 técnicos formados e 30 mil alunos matriculados em um dos 52 cursos oferecidos. Esta realidade está impulsionando a educação no Ceará e criando as bases para um futuro melhor para milhares de cearenses. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Esta emissora é afiliada à Associação Cearense de Rádio e Televisão. Acerte! A FJ Motos inaugura nova loja e apresenta oferta especial para você comprar sua Honda. Confira! Honda CG Fan 125 0 km por 5.200 à vista ou entrada mais 48 fixas de R$ 166. Honda MX-R 150 Bros ES 0 km por R$ 8.200 ou entrada mais 48 fixas de R$ 263. FJ Motos. Ligue agora 3023 6537. Absolutamente leve, pura e saudável para você e toda a sua família. Continue bebendo a água com a pureza ideal para a sua saúde. Bonágua, água de primeira classe. Você está assistindo o canal 54 Fortaleza. Brasileiros quitam dívidas e tiram o nome da lista dos devedores. 6 milhões de estudantes se preparam para o Enem. Em Fortaleza, a expectativa para a equipe de transição do prefeito eleito para 2013. E no esporte, as notícias do futebol cearense. A partir de agora, você acompanha as notícias de hoje que são destaque nesta edição. A edição de hoje começa com um alerta para o eleitor que não votou nem justificou a ausência no segundo turno das eleições por estar fora do domicílio eleitoral. O prazo para regularizar a pendência vai até o dia 27 de dezembro. Já quem faltou ao primeiro turno do pleito deve regularizar a situação até o dia 6 de dezembro. O eleitor deve preencher o requerimento de justificativa eleitoral disponível gratuitamente nos cartórios eleitorais e nos postos de atendimento ao eleitor e também no site do TSE. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a justificativa deve ser apresentada em qualquer cartório eleitoral do país. O eleitor que não apresentar justificativa fica impedido de retirar passaporte, participar de concurso público, obter empréstimos em bancos públicos, renovar matrícula em escola pública, dentre outras penalidades. E quem deixar de votar e não apresentar justificativa por 3 eleições, considerando cada turno uma eleição, tem o título cancelado. Agora, uma boa notícia para a economia do país. De janeiro a setembro deste ano, 15 milhões de consumidores pagaram as dívidas pendentes e tiraram o nome da lista negra dos devedores. Segundo o levantamento da Serasa, o número é 13,7% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. A melhora na conjuntura econômica do país nos últimos meses é um dos fatores apontados para a quitação dos débitos. E para quem quer manter as contas em dia, pode aproveitar uma nova forma de pagamento para o seguro DPVAT. O seguro agora pode ser parcelado junto com o IPVA. A mudança foi decretada nesta segunda-feira e publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Mas o Departamento Nacional de Trânsito ressalta que fica a critério de cada estado acatar ou não ao decreto. O DPVAT cobre casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistência médica e suplementares por lesões de menor gravidade causadas por acidentes de trânsito em todo o país.
O recolhimento é anual e obrigatório para todos os proprietários de veículos. A data de vencimento é junto com a do IPVA e o pagamento é requisito para o motorista obter o licenciamento anual do veículo. E segundo informações divulgadas nesta terça-feira pelo Banco Central, a economia feita para pagar juros da dívida pública e tentar manter a trajetória de queda, o chamado superávit primário das contas públicas, somou 1,59 bilhão em setembro deste ano. É o resultado mais baixo para todos os meses desde julho de 2010, quando o resultado positivo somou 1,53 bilhão. Em compensação, em setembro do ano passado, o superávit primário somou 8 bilhões. Nesta comparação, houve uma queda de 80,3%. Segundo o governo, o resultado de setembro foi impactado pela antecipação do pagamento de parte do 13º salário de aposentados e pensionistas. De acordo com o Ministério da Previdência Social, esse pagamento antecipado representou um impacto de 9 bilhões nas contas de setembro. Agora vamos falar de educação. Quase 6 milhões de estudantes vão fazer o Enem no próximo fim de semana. E os critérios de correção das redações mudaram. A correção agora vai ser mais rigorosa. Depois de mais de 500 ações na Justiça de candidatos contestando a pontuação, o MEC decidiu. A correção será feita por 2 professores de forma independente. Se a diferença entre as notas for de 200 pontos ou mais, o texto vai para a análise de um 3º professor. Antes, a diferença teria que ser de 300 pontos. E ainda assim, se a divergência persistir, o texto vai ser corrigido por uma banca, que vai dar a palavra final. A outra inovação é que a correção estará disponível para o candidato ver. Há novidades também com relação à segurança, que, segundo o MEC, foi reforçada. As provas já estão prontas e guardadas em locais sigilosos. Uma parte está em envelopes que estão com lacre eletrônico para registrar a hora que foram fechados e a hora que serão abertos. Se algo fugir do previsto, uma central em Brasília vai conseguir detectar. É um teste que, se der certo, será ampliado. E no próximo bloco, alunos protestam contra a lei de cotas. E a redução da mortalidade infantil no Ceará. É para melhorar a vida dos cearenses que o governo do estado trabalha em ritmo acelerado nas obras de mobilidade. Foi inaugurada a obra de duplicação da Avenida Maestro Lisboa e 4 túneis já foram entregues. Mais 2 túneis na Avenida Rogaciano Leite estão em construção. Além disso, os viadutos do anel viário estão em ritmo adiantado. É a modernidade chegando, inclusive de metrô, que inaugurou mais 3 novas estações e vai até o Benfica. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Esta emissora é afiliada à Associação Cearense de Rádio e Televisão. Acerte. Informações úteis para a sua vida. Entrevistas com os mais diferentes especialistas para tirar suas dúvidas. Orações que despertam os valores cristãos de fé e amor. Curiosidades para o bem-estar de quem você ama. O Poder de Deus com Eugênia. Todos os dias às 7h30 da noite, com reapresentações ao 12h30. Notícias, informações, credibilidade, jornalismo experiente de um jeito inovador. Uma equipe dinâmica e especializada comprometida com a boa notícia. Tudo o que você precisa para ficar bem informado. Jornal 54 Fortaleza. De segunda a sábado, aqui no canal 54 Fortaleza. Absolutamente leve, pura e saudável para você e toda a sua família.
continue bebendo a água com a pureza ideal para a sua saúde. Bonágua, água de primeira classe. Alunos de escolas públicas ocuparam na manhã de hoje a reitoria da Universidade Federal do Ceará para protestar contra a reserva de 50% das vagas da instituição para cotistas. Com a implementação da lei de cotas, a UFC decidiu reservar o percentual mínimo de 12,5% por curso aos estudantes de baixa renda e aos que se declaram negros, pardos ou indígenas. E falando em educação, as escolas particulares e da rede pública do Ceará já podem se inscrever até o dia 5 de novembro para visitar a 10ª Bienal Internacional do Livro, que ocorre entre os dias 8 e 18 de novembro no Centro de Eventos em Fortaleza. A visitação escolar ocorre entre os dias 9 e 16 de novembro. Cada escola poderá inscrever no mínimo 50 e no máximo 240 alunos. As escolas com 240 alunos inscritos terão que distribuí-los em 2 turmas e agendar horários diferentes de visitação. A entrada da Bienal é de graça, mas só os grupos de estudantes com agendamento prévio terão acesso. Outra boa notícia agora, só que sobre a saúde das nossas crianças. O relatório da Unicef entre os anos de 98 e 2008 revelou que o Ceará reduziu em 48% o total de óbitos na faixa etária até 9 anos de idade. De acordo com a Unicef, a causa da mortalidade em menores de 1 ano está relacionada principalmente à qualidade do pré-natal e à assistência à mulher durante o parto. Já na faixa etária de 1 a 9 anos, as causas externas, como acidentes de transporte, afogamento e agressões, são as principais causas de óbitos. Vamos falar também da saúde dos animais. Estados e municípios da região Nordeste, afetados pela seca deste ano, poderão decidir se prorrogam ou suspendem a vacinação contra a febre aftosa. No caso de suspensão, os municípios terão que apresentar uma nova análise da situação até o dia 15 de janeiro para que o Ministério reavalie as condições locais. A segunda etapa de vacinação em bovinos e búfalos começa nesta quarta-feira, com expectativa de imunizar 150 milhões de animais em todo o país. No Ceará, os números finais da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa de 2012 indicaram que foi vacinado 92,65% do rebanho de bovinos e bubalinos do estado. Agora vamos falar de eleições. O recém-eleito prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, afirmou que até a próxima sexta-feira vai anunciar a equipe de transição que deverá colher informações sobre a atual gestão da prefeita Luiziane Lins. Segundo o Roberto Cláudio, os nomes da equipe ainda não foram definidos. Por enquanto, ele afirma que vem conversando com pessoas mais próximas, como o secretário especial da Copa, Ferrúcio Feitosa. Durante a entrevista coletiva concedida antes do início da sessão da Assembleia Legislativa na manhã de hoje, o prefeito eleito também enfatizou o desejo de que o processo de transição seja o mais tranquilo possível. Roberto Cláudio informou ainda que não há nenhuma decisão sobre os nomes que irão compor o secretariado do governo. A Caixa Econômica Federal no Ceará antecipou hoje a abertura das agências em Fortaleza em 1 hora para o atendimento exclusivo aos servidores públicos. O horário antecipado a partir das 9 da manhã vai até a próxima quinta-feira para comemorar o Dia do Servidor Público, celebrado no último domingo. No próximo bloco, o furacão Sandy causa mortes e estragos nos Estados Unidos. E o presidente Barack Obama declara estado de emergência em Nova York. É para melhorar a vida dos cearenses que o governo do estado trabalha em ritmo acelerado nas obras de mobilidade. Foi inaugurada a obra de duplicação da Avenida Maestro Lisboa e 4 túneis já foram entregues. Mais 2 túneis na Avenida Rogaciano Leite estão em construção. Além disso, os viadutos do anel viário estão em ritmo adiantado. É a modernidade chegando, inclusive de metrô, que inaugurou mais 3 novas estações e vai até o Benfica. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Esta emissora é afiliada à Associação Cearense de Rádio e Televisão. Acerte.
Informações úteis para a sua vida. Entrevistas com os mais diferentes especialistas para tirar suas dúvidas. Orações que despertam os valores cristãos de fé e amor. Curiosidades para o bem-estar de quem você ama. O Poder de Deus com Eugênia. Todos os dias às 7h30 da noite, com reapresentações ao 12h30. Notícias, informações, credibilidade. Jornalismo experiente de um jeito inovador. Uma equipe dinâmica e especializada comprometida com a boa notícia. Tudo o que você precisa para ficar bem informado. Jornal 54 Fortaleza. De segunda a sábado, aqui no canal 54 Fortaleza. Absolutamente leve, pura e saudável para você e toda a sua família. Continue bebendo a água com a pureza ideal para a sua saúde. Bonágua, água de primeira classe. A madrugada de hoje foi de medo e muita tensão para os americanos. A tempestade que estava prevista para atingir os Estados Unidos já matou pelo menos 16 pessoas. O furacão Sandy passou pelo Caribe, chegou à costa leste americana e inundou a ilha de Manhattan, em Nova York. A tempestade causou graves danos à infraestrutura do metrô, dos trens, dos ônibus e dos túneis da região que foram invadidos pela água. E, por enquanto, os sistemas de transporte público continuam sem funcionar. Os moradores estão recolhidos em casa e, em muitos casos, sem água, sem energia e com pouca comida. Aos poucos, a situação é normalizada, mas a ordem ainda é de se manter todos os cuidados de segurança. No mar, a tempestade também pôs em risco a vida de tripulantes depois que um veleiro naufragou. 14 das 16 pessoas que estavam a bordo foram resgatadas. Segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, que realiza buscas na região, 2 pessoas continuam desaparecidas. Uma delas é o capitão da embarcação. E diante dos estragos do furacão, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, declarou situação de emergência em Nova York. Os serviços e a rotina nas cidades atingidas estão comprometidos. E a preocupação é de que a tempestade ainda pode provocar fortes ventos e inundações, segundo as previsões meteorológicas. A orientação é de que as pessoas deixem as áreas de risco e quem está seguro evite se deslocar aos pontos de perigo. Por isso, as companhias aéreas que operam entre cidades brasileiras e a costa leste dos Estados Unidos, por exemplo, cancelaram pelo menos 5 voos que estavam programados para esta terça-feira. E, segundo informações, pelo menos 50 milhões de pessoas podem ser atingidas pela passagem do furacão Sandy. E, entre elas, 1 milhão de brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Pelo menos 300 mil moram nas áreas de risco e devem permanecer em alerta nos próximos dias. A recomendação do governo é de que as pessoas não saiam de casa e estoquem suprimentos básicos. E o furacão Sandy, que os jornais do mundo inteiro estão chamando de super tempestade, é na verdade um fenômeno muito raro. O que está acontecendo é que, além do furacão, com ventos de até 130 km por hora, tem mais 2 sistemas meteorológicos atuando nos Estados Unidos ao mesmo tempo. E é o encontro de tudo isso que deixa a tempestade ainda mais devastadora. Um dos sistemas meteorológicos é uma área de alta pressão atmosférica. Ela funciona como uma barreira, segurando a tempestade de perto da costa leste dos Estados Unidos. O outro sistema meteorológico é uma frente fria no interior do país. Tudo isso junto pode fazer chover em apenas um dia, 3 vezes mais que o normal para o mês inteiro.
E de acordo com os meteorologistas, a tempestade ainda tem força para causar muitos estragos, pelo menos até a próxima sexta-feira, inclusive no Canadá. E no próximo bloco vamos falar de futebol. As notícias dos times cearenses. É para melhorar a vida dos cearenses que o governo do estado trabalha em ritmo acelerado nas obras de mobilidade. Foi inaugurada a obra de duplicação da Avenida Maestro Lisboa e 4 túneis já foram entregues. Mais 2 túneis na Avenida Rogaciano Leite estão em construção. Além disso, os viadutos do anel viário estão em ritmo adiantado. É a modernidade chegando, inclusive de metrô, que inaugurou mais 3 novas estações e vai até o Benfica. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Esta emissora é afiliada à Associação Cearense de Rádio e Televisão. Acerte. Informações úteis para a sua vida. Entrevistas com os mais diferentes especialistas para tirar suas dúvidas. Orações que despertam os valores cristãos de fé e amor. Curiosidades para o bem-estar de quem você ama. O Poder de Deus com Eugênia. Todos os dias às 7h30 da noite, com reapresentações ao 12h30. Notícias, informações, credibilidade. Jornalismo experiente de um jeito inovador. Uma equipe dinâmica e especializada comprometida com a boa notícia. Tudo o que você precisa para ficar bem informado. Jornal 54 Fortaleza. De segunda a sábado, aqui no canal 54 Fortaleza. Absolutamente leve, pura e saudável para você e toda a sua família. Continue bebendo a água com a pureza ideal para a sua saúde. Bonágua, água de primeira classe. Agora vamos falar de futebol. Sem chances de acesso para a Série A em 2013 e apenas cumprindo tabela até o fim da Série B, o Ceará viu o rendimento do time cair bastante. Nos últimos 7 jogos disputados, venceu apenas 1, empatou o outro e perdeu 5. Dos 24 pontos disputados, conquistou apenas 4, com 16,6% de aproveitamento. Nesse meio termo, conseguiu empatar por 1-1 com o Ipatinga em casa e goleou o América por 4-0 no PV. Vindo de 4 derrotas consecutivas nos últimos jogos, se perder para o Avaí na próxima sexta-feira no PV, o Alvinegro vai igualar o feito da Série B de 2002, última vez em que perdeu 5 vezes seguidas. Já o elenco do Fortaleza teve reapresentação na tarde desta segunda-feira. No retorno aos trabalhos, a novidade foi o atacante Raí, que esteve afastado dos treinos durante 40 dias para se tratar de uma contusão. O jogador treinou com bola e está à disposição do técnico Vica para os próximos jogos. A equipe tricolor segue se preparando para os jogos das quartas de final da Série C, marcado para os dias 3 e 11 de novembro, quando serão definidos os 4 clubes semifinalistas da competição, que já terão garantido os acessos à Série B. Confira agora a previsão do tempo para as principais capitais brasileiras. Áreas de instabilidade espalham nuvens carregadas entre o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Por isso, até a noite, todo o sul do país está sujeito a chuva e ventos fortes. Esta frente fria avança sobre o sudeste e o centro-oeste nesta quarta-feira. O ar muito seco predomina no nordeste, no sudeste e no centro-oeste.
Para Fortaleza, sol com algumas nuvens, não deve chover. E uma última notícia. Nesta quarta-feira será apresentado um relatório dos principais indicadores do mercado de trabalho da pesquisa de emprego e desemprego da região metropolitana de Fortaleza, referente ao mês de setembro. Os dados serão divulgados pelo governo do estado. Atualmente, a pesquisa é realizada nas regiões metropolitanas de Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e no Distrito Federal. A edição de hoje termina aqui. Participe conosco, acesse o nosso site no www.canal54.com.br ou mande sugestões para a nossa produção no jornalismo@canal54.com.br. E se você está com dificuldade em sintonizar o nosso canal, basta adquirir uma antena UHF. Mais informações você tem durante a nossa programação. Fique agora com o programa O Poder de Deus com Eugênia. Até amanhã. Até amanhã. É para melhorar a vida dos cearenses que o governo do estado trabalha em ritmo acelerado nas obras de mobilidade. Foi inaugurada a obra de duplicação da Avenida Maestro Lisboa e 4 túneis já foram entregues. Mais 2 túneis na Avenida Rogaciano Leite estão em construção. Além disso, os viadutos do anel viário estão em ritmo adiantado. É a modernidade chegando, inclusive de metrô, que inaugurou mais 3 novas estações e vai até o Benfica. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Esta emissora é afiliada à Associação Cearense de Rádio e Televisão. Acerte! A FJ Motos inaugura nova loja e apresenta oferta especial para você comprar sua Honda. Confira! Honda CZ Fan 125 0 km por 5.200 à vista ou entrada mais 48 fixas de R$ 166. Honda MX-R 150 Bros ES 0 km por R$ 8.200 ou entrada mais 48 fixas de R$ 263. FJ Motos. Ligue agora 3023 6537. Absolutamente leve, pura e saudável para você e toda a sua família. Continue bebendo a água com a pureza ideal para a sua saúde. Bonágua, água de primeira classe. Você está assistindo o Canal 54 Fortaleza.